Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui. Espero que esse canal te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, te abençoar, te ajudar a refletir na sua caminhada, porque esse é o único objetivo do canal. Eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre duas passagens bíblicas diferentes, mas com o mesmo propósito. A primeira que eu queria ler com você é 1 Samuel no capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 5, vai dizer assim, ó: Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: Vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: Nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então o que está acontecendo aqui? Saul está prestes a ser ungido como rei de Israel, ser separado pelo profeta Samuel, só que ele não sabe disso. Ele sai para procurar as ovelhas do pai dele que se perdeu e ele leva o servo com ele. E a Bíblia fala simplesmente que ele é esse servo aqui, não tem nome, não tem descrição de quem é a pessoa, simplesmente como um servo. E quando Saul já estava quase desistindo, falou assim: melhor a gente voltar embora, porque às vezes o meu pai pode ser que em vez de ele se preocupar com as ovelhas, eles se preocupem agora com a gente. O servo fala assim: não, mas espera, eu conheço um homem de Deus, vamos até lá, quem sabe ele possa nos ajudar. Então, você vai ver que é uma passagem muito parecida com essa outra que eu vou ler para você, que eu quero te chamar a atenção exatamente para isso, para esse servo que nos impulsiona, nos empurra para homens de Deus, para a presença de Deus. A outra passagem que eu quero ler com você, ela está em 2 Reis capítulo 5, versículo 1, vai falar o seguinte, ó, a história de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele e o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço de uma mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então aqui a gente está vendo uma outra situação. Naamã, um guerreiro poderoso, a Bíblia fala que ele e o Senhor davam a vitória à Síria naquele tempo, e então de repente uma jovem, aqui deixa claro que é uma jovem, lá era um servo masculino, aqui é uma jovem no feminino, ela é levada cativa até a família de Naamã e ela fala assim: olha, lá na minha terra existe um profeta, existe um Deus que pode curar essa lepra. Então Naamã vai em busca da sua jornada da cura da lepra. Só que o que eu quero te chamar a atenção, e a gente vai olhar duas coisas. Então a primeira que eu frisei é isso: esse jovem que apontou para Saul para encontrar o profeta Samuel. O jovem, aqui no caso o servo, aqui uma jovem que aponta a Naamã, a família de Naamã, para ele encontrar a cura e encontrar o Deus de Israel. Interessante que essa palavra jovem que vai falar aqui refere-se a uma pequena mulher, uma moça, né? Deixa eu só pegar aqui uma outra versão, que eu vou pegar o texto original para você aqui, quer ver? Pode até ser considerado, do original, pode até considerar o seguinte, referindo-se à mulher, jovem, moça em idade de casar, concubina, enfim, criada, serva, acompanhante. Ela é exatamente isso. Uma moça, não tem muito histórico, não tem muito nome, se eu até pegar aqui na outra parte que fala que da uma menina, quer ver? Olha que interessante, quando vai falar no versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Essa palavra menina pode ter assim, ó, jovem, pequeno, insignificante, sem importância. Olha que profundo se a gente for tentar conectar essas coisas agora. Tá falando que uma pessoa, um jovem, uma jovem sem significância, sem importância, uma serva, concubina, podendo até ser usado em alguns casos ali, naquela raiz da palavra ali da prostituta, mas não vem esse ao caso, mas podendo ser utilizada nessa palavra, uma jovem sem importância, sem face, indicou para Naamã
o caminho para encontrar o Senhor. Então, novamente, esse balanço, o jovem que mostra para Saul o servo dele, que encaminha ele, profeta Samuel, e agora aqui uma jovem que encaminha Naamã ao profeta Eliseu, que era aquele que estava como profeta de Israel naquela época. Pensa bem, e agora que é o ponto que eu queria frisar com você, para você prestar bem atenção, quem são essas pessoas sem faces, jovens, sem nomes, desconhecidos, que têm a possibilidade de estar falando algo na sua vida, de estar revelando algo de Deus para você e para sua família, que você e eu não estamos ouvindo. Quem será que poderia ser essas pessoas? Paulo, em Romanos, no final, no último capítulo ali de Romanos, mais ou menos ali, ele vai agradecer um monte de pessoas que a Bíblia fala muito pouco. Eu gosto até de falar, às vezes, das pessoas sem faces, né? Alguns revelam o nome, outros não, mas pessoas que a Bíblia descreve muito pouco, mas que tiveram impacto no ministério de Paulo. Então, quem são essas pessoas que talvez nós deveríamos estar ouvindo e nós não estamos ouvindo, porque essas pessoas nos dias de hoje elas não têm likes, elas não têm canal grande, elas não estão estouradas nas redes sociais, elas talvez não tenham o carro que você quer ter, o dinheiro que você quer ter, a fama que você quer ter, talvez elas não seja nem atraente aos seus olhos. Presta bem atenção, servos, sem faces, mas que dizem, olha, eu sei onde está o profeta de Deus. Eu sei aonde está alguém que carrega a presença de Deus, alguém que vai ter uma direção do céu para a sua vida, alguém que vai te apresentar para ter um encontro com Jesus. Quem são essas pessoas na sua vida? Será que você está só preocupado em escutar as pessoas famosas na internet, só preocupadas em escutar os grandes pastores, os grandes teólogos, os grandes líderes? Será que os pequeninos não estão tentando falar alguma coisa? Porque eu acabei de ler para você 2 exemplos de pessoas que mudaram a nação ou mudaram o destino de uma pessoa para sempre. Naquele momento, Saul teve um encontro com o profeta Samuel e ali o destino dele foi mudado para sempre, independente das atitudes que ele tomou. Dali, a história de Naamã nunca foi mais a mesma. Não era mais sobre ser um guerreiro poderoso, ele já era. Agora era sobre ele ser curado, ser restaurado daquela doença. Isso é muito forte. Uma jovem, sem importância, sem nome, simplesmente falou assim, olha, eu sei aonde tem. E segundo ponto que eu quero pensar com você, como eu falei, nós vamos falar de 2 coisas, talvez eu traga uma coisa extra para você, mas o segundo ponto, presta bem atenção, o primeiro ponto é essa jovem, esse servo sem nome que conseguiu empurrar aquelas pessoas para a direção de Deus. A segunda coisa é o que nós temos feito. Talvez se você tem filhos nessa idade um pouco mais nova, um pouco mais jovem, será que os seus filhos são capazes de falar para alguém, olha, eu sei lá assim que tem uma pessoa assim, olha, eu sei onde está Jesus, olha, eu sei onde tem um profeta, onde tem um homem de Deus, olha, eu sei aonde a sua vida pode ser transformada, olha, eu sei aonde alguma coisa pode ser transformada. Ou será que você tem olhado para os seus filhos, se eles estão nessa idade, talvez eu vou dizer assim, entre 13 para 16 anos, 17 anos, bem jovens, pessoas que a sociedade fala que são problemas, que são problemáticas, que falam que elas não têm mais jeito, tudo mais, mas são pessoas que podem sim ouvir sobre Deus, buscar a Deus, ter um encontro com Deus e trazer um direcionamento para nós. Eu queria ligar isso nessa terceira coisa que eu acho importante a gente falar. Olha o que vai falar de Naamã, presta bem atenção nisso aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, poderoso, porém leproso. Será que nós não estamos dessa maneira? Somos heróis da guerra, somos heróis dentro da igreja, somos heróis dentro da nossa comunidade. Talvez alguém olhe e fale assim, nossa, como você prega muito, nossa, como você canta muito, nossa, quando você faz as coisas, o céu se move, nossa, quando você ora, as pessoas são libertas, nossa, quando você prega, a minha vida é transformada, nossa, quando você, as pessoas começam a falar um monte de coisa para você e você fala assim, cara, eu sou realmente um herói de guerra como Naamã, eu sou alguém poderoso, alguém que consegue conquistar as coisas, mas estou leproso por dentro, estou carregando a lepra, eu estou preso em coisas que eu não deveria ser preso.
Não busque por isso. É importante sim você exercer esse papel que espalha todas as coisas de Deus lá para fora, as pessoas olhar e te ver como um exemplo, mas você não pode, a nesse custo, se tornar leproso, perder sua família, perder sua esposa, perder os seus filhos, perder as coisas preciosas que Deus te deu, perder as suas amizades. Não existe isso. Essa história de que você tem que puxar o tapete da outra pessoa, de que você faz tudo, qualquer coisa, abandona sua família, qualquer coisa para ter uma oportunidade para pregar mais uma vez, cantar mais uma vez, tocar mais uma vez, ir mais uma conferência. Essas coisas não podem nos direcionar mais. Nós precisamos olhar para as nossas lepras, para dentro da nossa casa, colocar a nossa vida em dia e depois, se for da vontade de Deus, que a gente possa ser esses guerreiros como Naamã, mas sem a lepra. Então, resumindo para você, a primeira coisa, escuta os pequenos, os sem faces, pessoas que podem te apontar para o caminho de Deus. Esquece um pouco, deixa um pouco de lado a sua corrente teológica, deixa um pouco de lado a sua perfeição, seu perfeccionismo, achar que somente você escuta Deus. E escuta um pouco as pessoas que não têm face, que você não sabe muito bem, que você não identifica muito bem algumas coisas, mas são pessoas que vão falar assim, cara, será que não é melhor a gente orar um pouco mais? Será que não é melhor a gente tomar cuidado nisso? Será que não é melhor a gente olhar por esse outro lado? Pessoas sem faces, mas que podem nos impulsionar para Deus. A segunda coisa é, se você tem um filho jovem na sua casa, se dedica a investir nele, para que ele possa ser essa pessoa que um dia vai estar diante de um Naamã e falar assim, olha, é muito bonito isso, você ser rico, você ser bom, você ser esse médico incrível, você ser esse prefeito, esse doutor, esse pastor, esse cantor, esse músico, é muito legal isso. Mas essa lepra que você tem, eu sei aonde você pode ser curado. Eu conheço um profeta que cura. O nome dele é Jesus, eu vou mostrar para você. E a terceira coisa é, não adianta você querer ser grande aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, ser um grande no púlpito, grande pregador, cantor, adorador, profeta, apóstolo, seja o que você quiser dar um nome. Não adianta você ser isso, bem-sucedido nisso, mas sua vida está leprosa. Procure consertar a sua lepra, procure a Jesus, encontre a Jesus. Jesus, ele é a única pessoa que pode transformar a sua vida, não para te fazer famoso, não para essas coisas, mas para que você carregue a presença dele, carregue a intimidade com ele, caminhe com ele para a glória e honra do nome dele. Espero que você tenha conseguido captar a mensagem aqui. Você sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Se inscreve, deixa um comentário aí se você está sendo abençoado, se esse canal está te ajudando. Você sabe que se inscrever e deixar um like é uma das maneiras de ajudar o canal a crescer, o YouTube mostrar para mais pessoas. Pega o vídeo, encaminha para as outras pessoas, encaminha nos grupos, se você achar que isso vai abençoar a vida de alguém, e se você quiser me abençoar, porque quando você faz isso, você está me abençoando, está impulsionando a minha voz, a voz que Deus tem me dado para abençoar e confrontar e ajudar outras pessoas. Já sabe, até a próxima terça-feira às 9 horas. A gente se vê até lá. Até mais.